Olá, igreja! Nesse Dia da Consciência Negra, nós queremos apresentar uma conversa que nós tivemos a nossa última noite de DNA, que compartilha um pouquinho da nossa jornada de crescimento, do nosso comprometimento com a transformação. Eu espero que você seja inspirado por essa conversa. Vamos lá, vamos começar com uma pergunta para você, Cris. Na nossa igreja, a gente tem uma frase na nossa porta que diz: bem-vindo à casa. E essa frase tem um coração, essa frase tem uma razão de existir. E a pergunta é que, dentro do contexto dessa conversa, como que nós como igreja podemos garantir que a gente está criando um ambiente onde qualquer pessoa que entra pelas nossas portas, de qualquer cor ou etnia, ela possa dizer que realmente ela faz parte dessa casa, e o que como igreja nós temos feito para isso? Te entendí todo. Entendi tudo que você falou. Mira, son cosas que venimos hablando hace años. Olha, são coisas que a gente tem falado há anos. ¿Estás bien? Você está Ok. bem? Mi perfume es bueno. Meu perfume é bom. Y por eso estas noches ADN son E por isso importantes. essas dois DNA são importantes. Porque hablamos constantemente de la cultura que queremos cultivar, Porque nós falamos constantemente da cultura que nós queremos cultivar, el corazón y el espíritu que necesitamos tener en nuestro o servicio, coração e o espírito que nós precisamos ter no nosso serviço, lo que queremos generar en nuestra o iglesia, que nós queremos gerar na nossa igreja, para que el bienvenido a casa no sea solamente un eslogan, para que o bem-vindo a casa não seja somente um slogan, sino sea el espíritu mas que seja o espírito que recibe a la que gente recebe as pessoas, sin importar su trasfondo, sem importar o seu histórico, sin importar el color de su sem piel, importar a cor da sua pele, sin importar la historia de su vida. sem importar a história da sua vida. Y en este curso que hemos hecho como E staff, nesse curso que nós fizemos como staff, nuestros pastores globales, Phil y Lucinda, os nossos pastores globais, Phil e Lucinda, compartieron su corazón compartilharam o seu coração acerca de nuestro bienvenido a casa. sobre o nosso bem-vindo a casa. Y después de tantos años de hacer esto, E depois de tantos anos fazendo isso, tenemos que nós asegurarnos temos que ter a certeza de que no se transforme en un simple de eslogan, que isso não se transforme em um simples slogan, que sino es el corazón de nuestra mas que iglesia, seja o coração da nossa igreja, que sin importar, como dije, la edad que tienes, que independente da idade que você tem, el color de piel que da tienes, cor da sua pele, o la historia que ou a tienes, história que você tem, vas a encontrar más que simplemente un abrazo. você vai encontrar mais do que simplesmente um abraço. Vas a poder encontrar tu lugar Você vai poder encontrar o seu lugar en la casa del na Señor. casa do Senhor. Y eso para nosotros se ve Isso para nós é visto en cómo servimos, em como nós servimos, en cómo damos la em bienvenida, como nós damos as en boas-vindas, cómo nos tratamos los unos a los otros, como nós tratamos uns aos outros, en cómo tomamos el tiempo para em escuchar, como nós tomamos o tempo para escutar, en cómo tenemos a personas involucradas en la vida de la como nós iglesia. temos as pessoas envolvidas na vida da igreja. Yo amo que nuestra plataforma es diversa. Eu amo que a nossa plataforma é diversa, Hombres, mujeres, homens, mulheres, de distintos colores de piel, diferentes de cores de pele, distintas edades. de diferentes idades. Amo que nuestros equipos son diversos. Amo que as nossas equipes são diversas. Y tenemos que seguir siendo E intencionales, nós temos que continuar sendo intencionais, entendiendo entendendo que Dios que Deus no mira el corazón de, no mira el color de piel, Deus não olha a cor da pele, Él mira el Ele corazón. olha o coração. Y para nosotros como E para iglesia nós como igreja es algo que es súper importante. é algo que é super Pero importante. también la manera que predicamos el evangelio Mas também a forma como nós pregamos o y evangelho, que vivimos el que evangelio. vivemos o evangelho. Y entonces son varios São factores. vários fatores. Pero creo que tenemos que volver a lo que dije al Mas eu comienzo. creio que a gente tem que voltar ao que eu falei no início. Como equipo, Como equipe, el bienvenido a casa bem-vindo a casa no puede transformarse en un não slogan. pode se transformar em um slogan. Es el espíritu y el corazón de nuestra É o casa. espírito e o coração da nossa casa. Todos somos bienvenidos, Todos somos bem-vindos, sin importar de a dónde vinimos independente de onde nós viemos y la condición de nuestra e a vida. condição da nossa vida. Y quiero decir algo, Eu quero dizer algo. la responsabilidad de cultivar ese corazón E a responsabilidade de cultivar esse coração es de todos é nosotros. de todos nós.
Porque de qué sirve decir bienvenido a casa en una Porque plataforma, de que serve dizer bem-vindo a casa numa plataforma, pero después no es lo que comunicamos en la puerta? mas depois não é o que nós comunicamos na porta? Obrigado, Flávio. Entonces, tenemos que conectar Então nós temos que conectar el mensaje a mensagem en nuestra manera de servir com a nossa forma de servir y atender a cada individuo e atender a cada indivíduo que viene a nuestra casa que vem à nossa casa y son enviados por e Dios. são enviados por Deus. Amém? Excelente. Alguém vai... No, no, ahí está el Espíritu O Santo. Espírito Santo. Tá certo. Ok. Muito bom. Pedro e Ana, queria dirigir essa pergunta para vocês. Como o racismo afeta a forma como as pessoas pretas constroem sua autoestima e identidade desde a infância? Oh, wow. Quer Vou começar Vai então. lá. Boa pergunta, Rafa. Pensando assim, meditando, acho que não tem como eu trazer minha vivência sem mencionar o meu cabelo. Hoje ele está aqui, alisado, mas ele não é o meu cabelo original, né? Não é o cabelo que Deus me formou, meu cabelo é encaracolado, crespo. No momento eu venho fazendo transição, então tem dia que ele está preso, aí tem dia que está um pouco mais volumoso, a gente vai aprendendo a lidar. Isso tudo porque quando mais jovem, assim, 9, 10 anos, eu já alisava meu cabelo, assim, por até incentivo familiar, de amigos, de influência mesmo, porque eu vejo que a minha geração, gerações passadas, graças a Deus, a atual vem melhorando, né? A gente vê mais representatividade, seja aqui até mesmo na igreja, nas escolas, cinema, TV, enfim, esses lugares onde a gente busca referência, né, de estilo, de imagem, onde a gente tem uma maior representatividade. Mas na minha época, 15, eu já entregando a minha idade, há uns 15, 20 anos atrás, não era assim, infelizmente. Então, eu não tinha onde buscar, a minha família também não tinha uma referência ou uma instrução de tipo, não, encoraje seus filhos, faça com que eles se identifiquem com as próprias raízes. Não tinha, né? Faltava essa instrução. Então, quando o jovem eu também não tinha muito poder de escolha, era o que eu via, era o que eu almejava ser, eu falei assim, bom, então, é isso que é o bom, isso que é o bonito, isso que é o belo. E esquecia que não, o belo é o que Deus me fez, né? Então, nessa... Amém. E agora, após conhecer Cristo, né, a gente vem ressignificando desde lá de dentro, né, essa parte interna, e acaba transparecendo também no externo. Então, vem sendo essa minha jornada de me reconectar. O meu cabelo é uma parte disso, né? Então... Por mais que tem dias que, gente, quem já passou por transição aqui vai saber, quem não estiver passando, tenha empatia com a coleguinha, o coleguinho, porque é uma fase muito difícil, mas claro que se a gente coloca, né, que Deus nos fez de uma forma perfeita, Ele tinha tudo planejado, é lindo e inspirador. Então a gente renova nossas forças, né, no Senhor e fala, vamos continuar. E eu também me alegro de saber que eu vou poder ser um exemplo diferente para a minha geração, né, dos filhos que virão de mim e também a geração que hoje eu posso influenciar. Amém. Muito bom, Ana. Eu acho que você trouxe bastante de referência e eu gosto muito como o apóstolo Paulo, ele traz esse conceito de referência, né? Que sede meus imitadores como eu imito a Cristo. Então, vejam em mim uma referência porque eu tenho uma referência muito maior. E a nossa infância foi uma infância muito com falta de referência de pessoas como a gente em lugares e em posições de destaque. Isso é racismo estrutural, né? Porque aquele racismo que é explícito, que é uma agressão, a gente consegue ver, a gente consegue combater com muita facilidade. Mas o racismo estrutural, que é quase que um sistema, acho que a gente pode chamar assim, ele conta pra gente que, olha, esse lugar talvez não seja pra você. Quando eu abria, né, eu sou uma criança adolescente dos anos 2000, né? Vivi a minha infância e adolescência ali nos anos 2000. E todo mundo tinha o cabelo com gel todo arrepiado. E um cabelo que eu tentava reproduzir e, obviamente, não conseguia. Né? Porque eu não tinha referência. Quando eu olhava para a televisão, as pessoas como eu, elas não estavam em papéis de destaque. O super-herói mais forte nunca se parecia comigo. Na televisão, inclusive, o lugar para mim era o cômico, o engraçado. A não ser que eu fosse muito bom em futebol ou com alguma arte
fosse talentosíssimo, esse lugar de destaque não era muito pra gente, né? Então, a gente avançou, né? Acho que essa é a boa notícia. A gente hoje tem representatividade em brinquedo, em produto para cabelo. A gente consegue hoje ver aqui na igreja, em outros lugares também, as pessoas ocupando esses lugares, né? Que sempre foram delas, porque Deus nos criou iguais, né? Com lugar em todos os lugares. Mas acho que é muito importante a gente pensar em coisas práticas que a gente pode fazer, principalmente pelas crianças, né? Muitas vezes a gente colocar palavras positivas, fala bem do cabelo da criança, né? Que o cabelo para pessoas pretas é de fato algo muito sensível. As suas crianças precisam conviver com outras pessoas pretas para terem referência de estilo. Escolha bem o que você está colocando para sua criança consumir. Isso não é só sobre crianças pretas, né? É sobre crianças. As crianças precisam conviver com pessoas diferentes. É isso. Excelente. Anali, por que equidade e não igualdade racial? Pergunta delicada, né? Bom, vamos definir os conceitos. A igualdade é quando você aplica o princípio de universalidade, ou seja, todos são iguais perante a lei, perante a sociedade, e essas pessoas elas vão seguir o mesmo conjunto de regras. A equidade não. A equidade é entender que todos nós somos diferentes, sim, e que para essas pessoas, algumas ou outras, alcançarem alguns lugares determinados, a gente tem que oferecer ferramentas para que elas tenham acesso. Trazendo para um contexto da igreja, assim, eu li muito, vou fazer uma analogia assim, de igualdade e equidade e trazer para a igreja, porque acho que vai ficar mais claro. Quando a gente vai no hospital, a gente chega lá, tem as escalas de atendimento, que é o protocolo de Manchester. Se alguém de medicina tiver aí, me corrija se eu falei errado. Geralmente a gente está lá há mó tempo, estou passando mal, estou com febre, e chega uma pessoa e passa na nossa frente. Por quê? Porque ela está ali em risco de morrer, de ter alguma complicação mais séria. E a gente não reclama por causa disso. Então, é a mesma coisa com a equidade racial. Trazendo para a igreja, eu acredito que é importante a gente tratar desse tema dentro da igreja, porque a igreja é o hospital do mundo. É aqui que as pessoas vão procurar amparo, é aqui que as pessoas vão conseguir se identificar. E se nós não tivermos essa conduta de abraçar todo mundo e de fazer que realmente, né, não seja só um slogan, como o Cris falou, mas que as pessoas se sintam em casa, não vai ter diferença nenhuma daqui para o mundo. Uau. Israel, somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Qual o impacto dessa verdade na sua vida e na nossa sociedade? Boa noite, muito bom estar aqui com vocês. Falar de um tema tão assim de extrema relevância, né? Para esses dias como sociedade no geral. E graças a Deus assim eu falo, porque como sociedade a gente tem avançado. Eu já tenho uma barbinha um pouco branca, então já tem uma certa jornada nisso aí, mas eu tenho assim visto real, né, como ela comentou e ele também colocou muito bem, que a sociedade tem avançado nesse tema e abraçado realmente assim a necessidade da gente deixar essas barreiras caírem por terra, né? Se a gente for pegar o princípio bíblico lá que foi a criação do homem, igual foi a imagem e semelhança de Deus, que está em Gênesis 1:26, que é esse versículo que fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. A hora que ele fala que façamos homem. Engraçado que no versículo 25, no finalzinho, Deus fala assim, é bom. Depois ele vai para o 26 fazer o homem a sua imagem e semelhança. E quando chega no versículo 31, a palavra diz que ele vai para descansar, que é o 6º dia. E ele olha assim, ele olha que ele diz que ele fez tudo, e ele fala que ele fez tudo que ele fez é muito bom. Ou seja, antes da formação do homem, o mundo era bom nos olhares de Deus. Depois da formação do homem, que complementou, se tornou muito bom o que Deus fez. E o incrível é o quê? Que quando Deus criou o homem, tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós hoje, como seres humanos,
nós temos todos esses 3 elementos dentro de nós. Nós somos gerados pelo Pai, que é o soberano, e através da soberania que Ele delegou a nós, quando Ele criou o homem, Ele falou assim: sujeitai-vos à terra, todas as coisas. Então Ele deu esse poder sobre nós. Então nós temos o poder de Deus, de um Pai de Deus. Nós temos o poder do Filho, que é Jesus Cristo, que é o amor. Então Deus mandou o seu Filho porque Ele nos amou. Então na criação, no princípio, já tínhamos o Pai, e nós herdamos esse poder de autoridade e soberania. Herdamos o amor pelo Filho, que também estava lá na presença. E herdamos também o Espírito Santo, que vem como Consolador. Então essa trindade, ela existe. Agora, o incrível que eu também acho de toda essa situação é que, se nós olharmos a trindade espiritualmente, o que Deus queria com nós, como seres humanos? É que nós reinássemos na terra, assim como seres humanos, saíssemos da esfera espiritual e se tornássemos humanos. O que eu quero chegar com isso, para os dias de hoje? Nós precisamos entender que as nossas relações humanas, a gente tem que ter esse olhar e ter esse carinho, ter esse amor, ter palavras, atitudes, como Deus fez nós, na intenção que Deus fez nós. Porque quando o homem errou, caiu, antes do homem cair, que Deus quis? Deus não queria a morte, porque Ele falou assim, Ele colocou o homem no Éden e falou assim: coma de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comermos, morreremos. Então o projeto de morte não era para o ser humano, a vida eterna já era antes para nós. Então assim, hoje com as nossas atitudes, com as nossas ações, às vezes a gente tem o poder de matar pessoas, com palavras, com atitudes, ou de levantar pessoas, com nossas palavras, com nossas atitudes. E o racismo, combater aquilo que a gente está na nossa frente, cor de pele, que eu acho que não interessa, não é isso que Deus pediu. Está aqui pessoas com peles, cores diferentes, todos nós somos filhos de Deus. Deus não está pedindo para a gente falar. Deus não pede para nós só, vamos ministrar, vamos pregar, vamos chamar pessoas. Não, Deus pede para nós levar a salvação e a transformação do mundo. Passa pelas cores das nossas peles, passa por nós, como igreja, como pessoas. Eu sou muito grato realmente, já te falei por ser, Rafa, para as pessoas, que a Hilson abriu as portas para essa nossa inclusão e a nossa participação. Então isso é muito bom, muito importante. Isso é assim, eu tenho certeza que através de ações como essa, nós vamos fazer a transformação e levar a referência que é de Cristo para o mundo, que é a transformação de todas as coisas. Sarinha, como que nós podemos criar ambientes de conversas saudáveis, onde as pessoas em diferentes contextos se encontrem, possibilitando abertura, crescimento e unidade? Boa noite, igreja. Que pergunta importante, né? Eu acho que quando a gente fala de dialogar, algumas coisas são básicas, né? A primeira é a nossa disposição a ouvir o outro. A gente tem que se perguntar, será que eu estou disposto a ouvir alguém com uma vivência diferente da minha, com um histórico diferente do meu? A segunda coisa, que também é muito básica, é o respeito. Eu preciso respeitar o outro, eu preciso respeitar a diferença. E outra coisa também que é muito básica, né? Que é o amor de Jesus. É o olhar de graça e compaixão de Jesus. E a gente aprendeu no nosso curso, que eu gosto até de chamar, Cris, de discipulado, porque é algo que Deus está transformando muito interno na gente, né? Que existe um autor que ele fala de uma bússola, que como a gente tem norte, sul, leste, oeste, ele fala, simplificando bastante, gente, ele fala que quando a gente entra nesses assuntos de raça, existem, o norte pode ser o sentimento, o sul pode ser o acreditar, o leste pode ser o pensamento, e vamos falar que o oeste é o agir. E quando a gente está conversando sobre esse assunto especificamente, é muito importante a gente entender aonde a gente se encontra sobre isso. Porque muitos de nós, a gente entende que o racismo é algo muito emocional. Gera uma dor, gera uma frustração, gera uma raiva. Para outros, o racismo é uma questão de eu preciso entender isso melhor. Qual que é a estatística disso? Então, se eu vou conversar emocionalmente com uma pessoa que tem uma posição mental, vamos dizer que o norte e o oeste,
eu vou ter que gritar muito alto para que alguém que esteja no oeste me escute. Então, qual que é o meu papel? Meu papel é saber, entender onde eu estou e caminhar para o centro. Porque se eu estou no centro, eu vou saber compreender todos esses lugares. E eu vou poder encontrar com essa pessoa aonde ela está. E isso é um conceito que a gente aprendeu e é muito lindo, porque isso mostra que é sobre nós entendermos onde estamos, mas é sobre a gente ter compaixão e poder falar a linguagem da pessoa que a gente está conversando. E eu acho isso muito importante, pensando em nós como igreja, como família, como voluntários. E, de novo, lembrando, a compaixão de Jesus, o amor de Jesus, um pelos outros, é o que vai nos identificar e nos diferenciar desse mundo com relação a todas as outras pessoas que não conhecem a Ele. Então, vamos ter certeza que a gente faça o trabalho em nós mesmos e andamos com compaixão e com um olhar de amor quando a gente for conversar com as outras pessoas. Todos son increíbles. Todos são incríveis. Son conversaciones que necesitan continuar. São conversas que precisam continuar. Y como iglesia estamos comprometidos a eso. Como igreja, nós estamos comprometidos a isso. Y por eso se trata de poder escuchar y crecer juntos E por isso se trata de poder escutarmos e crescermos juntos, para que seamos parte de la solución. para que sejamos parte da solução. Y estoy convencido. E eu estou convencido. No tengo que ser el hombre más inteligente en el Eu não salón preciso ser o homem mais inteligente desse auditório para saber para saber que hay personas que presentes existem pessoas presentes y hay personas que están escuchando esta e conversación, existem pessoas que estão escutando essa conversa, que están en momentos de dolor que estão em momentos de dor, por el rechazo, pela rejeição, por ser menospreciado, menospreciada, por ser menosprezado ou menosprezada, por ser visto de manera inferior, por ser visto de uma forma inferior, por personas por pessoas que no son conscientes que não são conscientes de un problema que es muy real De un en pro- las naciones del de um mundo. problema que é muito real nas nações do mundo. Y a mí me encantaría cerrar E eu me encantaria poder terminar esta conversación orando essa conversa orando, para que Dios sane corazones, para que Deus cure corações, para que Dios sane nuestra para tierra que Deus cure a nossa terra, y para que Dios utilice a su iglesia para que Deus use a sua igreja para quitar el racismo de la sociedad, para arrancar o racismo da sociedade, porque todos somos vistos porque todos somos vistos de la misma manera delante de da Dios, mesma forma diante de Deus, porque todos porque todos fuimos creados fomos criados a su imagen y su de acordo com semejanza. a sua imagem e a sua semelhança. Así que Padre, Pai, oramos el día de hoy nós oramos no dia de hoje y oramos por este día de la conciencia negra, nós oramos por esse dia da consciência negra, para que por personas que por un día como este para que pessoas que por um dia como esse tienen emociones que se despiertan, têm emoções que são despertadas, recuerdos que los llevan lembranças que os levam a momentos difíciles, a momentos difíceis, donde hay heridas onde abiertas. existem feridas abertas. En primer lugar, Em primeiro lugar, Padre, pido perdón Pai, eu peço perdão si hemos sido parte del problema, se nós temos sido parte do problema, pero estamos aprendiendo mas nós estamos aprendendo, y comprometidos a crecer comprometidos a crescer, para que seamos parte de la para solución, que sejamos parte da solução, para ser utilizados por para vos, sermos utilizados por Ti, para traer sanidad para trazer cura y cambiar esta e situación mudar essa situação en nuestra na sociedad. nossa sociedade. Perdónanos, Nos Señor, perdoe, Senhor, por momentos que hemos sido parte del por problema. momentos onde nós somos parte do problema. Úsanos, Señor, Usa-nos, Senhor, para ahora ser parte de la para solución. agora sermos parte da solução. Hemos escuchado a personas increíbles Estamos ouvindo pessoas incríveis compartir experiencias y pensamientos compartilhar experiências e
e pensamentos, compartir historias compartilharem histórias que nos ayudan que nos ajudam a crecer a crescer y a madurar e a amadurecer como seres como humanos seres humanos y como portadores del mensaje del Evangelio. como portadores da mensagem do Evangelho. Ayúdanos como Nos iglesia ajude como igreja a siempre extender un abrazo, a sempre estendermos a abraço, siempre compartir tu a amor, sempre compartilharmos seu amor, a siempre levantar a las a personas sempre levantarmos as pessoas sin ver sem ver su trasfondo, o seu histórico, el color de su a piel, cor da sua pele, o sin juzgar ou sem julgar las historias de su vida. as histórias da sua Te vida. damos gracias, Nós te Padre, agradecemos, porque Pai, como hemos escuchado, que como nós ouvimos, hay progreso, existe progresso, pero no nos conformamos mas nós não nos conformamos con a dónde estamos. com onde nós estamos. Queremos seguir Queremos progresando, continuar progredindo, siendo las manos y los sendo pies de as Cristo mãos e os pés de Cristo en nuestra em sociedad, nossa sociedade. en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Así que sana Então, corazones, cure corações, cerrar heridas feche feridas de personas de afectadas pessoas afetadas por el racismo, pelo racismo, que es algo real, que é algo y real, e utilízanos nos use para traer para sanidad trazer cura, y para cambiar la para historia mudar a história de nuestra da sociedad nossa sociedade, para la gloria de tu para a nombre. glória do teu nome. Lo pedimos hoy Nós pedimos hoje, en el nombre de no Jesús, nome de Jesus. y juntos decimos Juntos dizemos, amén. Podemos darle gracias a podemos Dios. agradecer a Deus. Amén. Amém.